vai falar de São Paulo ainda, agora a gente falou de Aécio, né, de João Dória, de Geraldo Alckmin, então vamos lá para o estado dessas figuras que foram muito importantes aqui na avaliação do Mano, né, para o que aconteceu com o PSDB, entre outros nomes. E a gente vai mudar totalmente de assunto, tá? A gente não vai falar exatamente de política, mas de polícia. A gente vai falar das investigações sobre o primeiro comando da capital. A gente falou muito sobre o PCC durante essa semana, muito por causa da primeira ou das primeiras sanções americanas sobre o reconhecimento do PCC como um grupo terrorista pelos Estados Unidos. E aí a redação de São Paulo, inclusive com o Arthur Rodrigues, que já está aqui com a gente, tem apurado muito, cada vez mais arquivos secretos do PCC. Muito bom dia, Arthur Rodrigues, é sempre muito bom te ter aqui. Bom dia, Natália. Pois é, esse assunto está super quente aqui, né? Hoje a gente, por exemplo, trouxe uma reportagem mostrando como funciona o esquema do dólar cabo moderno do Victor Shimada, né? Essa figura aí que ficou conhecida agora por ser sancionada pelos Estados Unidos por esse suposto elo com o PCC, o que a gente vê e o que as investigações da Polícia Federal mostram é que ele é um grande doleiro ali que transferiu bilhões de reais fora do radar das autoridades durante muitos anos, num esquema que é uma espécie de modernização daquele esquema daquele Albert Youssef, que era o doleiro que ficou conhecido da Operação Lava Jato. No caso do Victor Shimada, ele usa novas ferramentas para isso, né? Ele usa criptomoedas, ele usa transferências eletrônicas. A gente mostrou, por exemplo, em uma das reportagens que a gente fez, que ele usou até o Pix dos Estados Unidos, o Zelle, que chegou até a ser indicado pelo Eduardo Bolsonaro como uma suposta possibilidade de substituição do Pix brasileiro em um aceno aos Estados Unidos. Então, até esse sistema de lavagem, até esse sistema de transferência digital norte-americana acabou entrando ali no pacote de ferramentas desse doleiro moderno aí do Victor Shimada. Impressionante, o Arthur. A gente já, claro, falava bastante de PCC, muito com a ajuda das apurações que vocês faziam aí. A gente falou muito sobre o PCC a partir da Operação Carbono Oculto, que foi das maiores operações da Polícia Federal, colocando a Faria Lima muito próxima, né, ao PCC, ajudando no esquema de lavagem de dinheiro com postos de combustíveis. E aí a situação vai aumentando, até a gente chegar nesse momento em que tinha a expectativa do reconhecimento como grupo terrorista pelos Estados Unidos, mas a coisa se concretiza, coincidentemente ou não, na volta de Flávio Bolsonaro daquela visita ao presidente Donald Trump, ao J.D. Vance e ao Marco Rubio. E agora a gente começa a desbravar ainda mais essas figuras, principalmente a do Victor Shimada, como você já apontou agora, é uma figura muito interessante que tem também uma ramificação de trabalho muito grande, já era investigado pela atuação aí com o PCC, mas agora ele foi sancionado pelos Estados Unidos como um terrorista, né, por ter atuado pelas investigações junto ao PCC. Tinha muita essa expectativa, Arthur, de como serão essas primeiras sanções, né? Quem serão essas pessoas? Quem serão essas empresas? Porque quando surge lá atrás a concretização dessa expectativa, foi inclusive logo depois da operação ali da Deolane Bezerra, né? E vários especialistas disseram, bom, talvez para os Estados Unidos a Deolane seja entendida como terrorista, porque ela está sendo investigada por lavar dinheiro para o Marcola, o líder supremo do PCC. E aí a gente começa a entender um pouquinho de como tem sido esse trabalho lá dos Estados Unidos a partir dessas sanções que surgem agora. O Victor Shimada realmente é um personagem muito importante. E um outro ponto também, Arthur, que eu queria te ouvir, é que tinha um medo desse reconhecimento dos Estados Unidos em relação aos grupos faccionados, de atrapalhar um sistema de cooperação que já estava sendo muito bem sucedido entre os dois países, entre Brasil e Estados Unidos. Ao que a gente tem visto, não tem atrapalhado. Queria te ouvir também, a partir de tudo que você já apurava de PCC e continua apurando agora, principalmente em relação ao Victor Shimada.
Zé, o que aconteceu é que, quando foi anunciada essa medida de transformar o PCC e o Comando Vermelho em organizações consideradas terroristas pelo governo americano, as autoridades brasileiras que investigam o PCC ficaram com medo de que isso afetasse trabalhos em conjunto entre a Polícia Brasileira e o FBI, coisas que já vinham sendo feitas. Inclusive, o Victor Shimada já faz parte de um trabalho desse, né? Essa quadrilha aí descoberta faz parte de um trabalho que também tem parcerias entre as polícias brasileiras e a polícia norte-americana. O que as autoridades ainda temem é que, eventualmente, a CIA possa passar a investigar essas coisas e aí não haja essa colaboração, porque a CIA é um trabalho de investigação secreta, né? Então, geralmente, não tem essa conexão com a polícia, diferentemente do que acontece no caso do FBI, do DEA norte-americano. Agora, a questão do PCC nessa história, por enquanto, as autoridades brasileiras elas discordam dos Estados Unidos que esse grupo era efetivamente ligado com o PCC. Né? A gente analisou, por exemplo, uma representação de 79 páginas e a gente encontrou uma menção a um suposto cliente que seria ex-membro da facção. Isso na investigação da Polícia Federal. Né? Agora, a investigação dos Estados Unidos aponta, sim, o vínculo com o PCC através dessa lavagem de dinheiro entre grupos da Flórida e traficantes brasileiros. Agora, aqui no Brasil, a visão ainda não corresponde a isso. Né? Você citou, por exemplo, o caso da Deolane. No caso da Deolane, segundo as investigações da polícia, esse vínculo seria um vínculo muito mais fácil, né? Porque ela estaria ligada diretamente a um líder do PCC, segundo as investigações. No caso do Victor Shimada, o que as investigações mostram é que ele era um grande doleiro que lavava dinheiro para todo tipo de gente. Inclusive, isso pode chegar, por exemplo, a gente notou, por exemplo, que as empresas ligadas ao Victor, elas chegavam com ramificações em fintechs da Faria Lima, que é um dos grandes medos dessa história, né? Que é você ver haver uma contaminação do sistema financeiro brasileiro com eventuais sanções dos Estados Unidos por ter feito negócios com essas quadrilhas. Então, esse é um ponto que fica de alerta, né? E isso passou raspando. Uma das empresas do Victor Shimada, por exemplo, ela era correspondente bancária de um conhecido banco brasileiro. E esse banco, na hora que saiu isso, sanção, ele cancelou essa correspondência bancária. Então, é uma coisa que passa raspando ali num setor vital e que está morrendo de medo de que, eventualmente, eles possam ser sancionados pelo governo norte-americano, eles possam sofrer essas penalidades. É isso. As fintechs que também muito investigadas na Carbono Oculto, pela dificuldade ali, né, de você entender todo o sistema do funcionamento da fintech, é tudo muito nebuloso, e eram muitas fintechs dentro da Operação Carbono Oculto que seguem sendo investigadas. A gente falou aqui da Faria Lima, mas dentro da Faria Lima, além de grandes bancos, grandes instituições financeiras, tem também as startups, que são as empresas pequenas, mas que têm uma atuação muitas vezes criminosa, como a Polícia Federal também está atrás. Agora, Arthur, você estava comentando sobre isso também, né? A existência dessas fintechs também nessas investigações todas, que a gente pode ter mais para frente esse reconhecimento pelos Estados Unidos, no balaio aí de quem pode ser sancionado. Eu lembro que também tinha uma expectativa, um receio de as pessoas que moram em comunidades que têm uma atuação muito forte de PCC, de Comando Vermelho, que é a outra facção aqui brasileira que foi reconhecida como terrorista. Será que essas pessoas que não têm nada a ver com os grupos faccionados, que não têm nada a ver, mas vivem nessas comunidades, vão ter dificuldade para tirar visto, por exemplo? Tinha também essa expectativa. E sobre isso, a gente ainda não teve nenhum tipo de informação. Mas eu lembro que era uma das ponderações também dos especialistas que a gente ouvia aqui, porque isso já aconteceu em outros países que também foram sancionados, colocados aí, algumas facções colocadas como reconhecimento de grupo terrorista. Pois é, isso aí é uma lacuna, né, que fica. Os Estados Unidos não explicam muito as decisões deles.
Quando ele vai dar visto, eles não explicam muito porque a pessoa não recebeu um visto, eles fazem uma investigação social. Geralmente eles vasculham ali as redes sociais das pessoas. Às vezes, se a pessoa de fato se identifica com uma pessoa de determinado bairro, ela pode eventualmente, de acordo com uma interpretação completamente subjetiva, ser prejudicada em tese, né? Agora a gente não sabe como isso vai se dar na prática. Eu acho que é uma coisa para esperar como vão ser os próximos meses, talvez os próximos anos. Agora, uma coisa é que isso abre brecha para todo tipo de coisa, né? De pegar os peixes pequenos, pessoas que não têm nada a ver com essa história, até afetar grandes bancos brasileiros, né? Esse é o grande temor. Na verdade, para a direita é uma interpretação diferente, eles acreditam que vai ser positivo, que isso era uma bandeira, né, de setores da direita, do Flávio Bolsonaro, era uma bandeira do Guilherme Derrite, achando que os Estados Unidos poderiam ajudar nessas investigações, né? Os Estados Unidos em si, eles refutam a ideia de que isso possa haver uma interferência, eles dizem que só estão agindo para verificar e investigar esse grupo que está, de fato, agindo nos Estados Unidos, né? As investigações brasileiras mostram que, de fato, o primeiro comando da capital está nos Estados Unidos também, como em vários outros países, né? Então, eu acho que tem um pouco duas interpretações. Tem um grupo, muitos especialistas, que acreditam que isso pode afetar diversos setores que não necessariamente são ligados ao crime organizado, e tem o grupo da direita que eles acreditam que isso pode ser positivo, né? Eu acho que as consequências disso a gente só vai saber nos próximos capítulos aí. Exatamente. Até durante essa semana, né, o governo brasileiro, um governo reconhecido como de esquerda, como você bem pontuou, né, a direita tinha uma expectativa para que isso realmente acontecesse, que seria positivo, e a esquerda, na discussão, né, que teve Guilherme Derrite ali à frente da PEC da Segurança Pública, tinha essa questão de precisa reconhecer como terrorista e tudo mais. A esquerda tem um medo grande da perda da soberania nacional, como, por exemplo, aconteceu com a Venezuela. E aí, durante essa semana, o governo brasileiro disse que tem esse receio, continua com o receio da interferência, da intervenção, não usou exatamente essa palavra, mas militar americana, e o próprio presidente Donald Trump respondeu que isso é um absurdo, né, de pensar que é um absurdo, como você bem pontuou. Tá certo, Arthur Rodrigues segue vasculhando aí os arquivos secretos do PCC, tem todas as informações, todas as matérias lá na editoria de São Paulo. Quer acrescentar mais um ponto ou só se despedir de mim? Não, eu acho que ficou bem explicado. A gente vai explicar o resto aí nas nossas próximas reportagens no Metrópolis. Natália, muito obrigado aí pelo convite. Oh, e valeu. Bom dia a todos. Você ficou muito tempo sem participar. Participe mais. Não, pode me chamar que eu venho. Perfeito, tá certo. Valeu, hein? Um bom trabalho, um bom final de semana, Arthur. É isso, hein? Importante registro que a gente